Muito bem, pessoal. O próximo painel vai tratar de um assunto que, nessa transição verde, talvez seja onde a gente consiga perceber mais rapidamente, porque é só olhar para a rua que a gente começa a perceber que tem coisa mudando e tem veículo que não faz barulho por aí. A eletrificação é algo que está rolando a olhos vistos. E esse é um exemplo de como a nossa vida vai mudar em busca de um futuro sustentável. O painel que a gente começa agora vai falar sobre mobilidade e a aceleração da agenda verde aqui no Brasil. Para debater esse assunto, eu chamo aqui ao palco Rodrigo Ravena, que é o secretário do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São Paulo. Meu vizinho, porque a secretaria fica no Paraíso, eu moro no Paraíso. Também convido Bruno Batista, que é o diretor executivo da CNT. CNT ou Sistema Transporte? CNT, muito bem. Também convido Mônica Raen, que é diretora de sustentabilidade do grupo Ecovias. E para completar o nosso painel, convido Marco Aurélio Barcelos, que é o presidente da ABCR, Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias. Por favor, vamos sentar. Bom, começo aqui a nossa conversa com meu vizinho de secretaria e vizinho de cadeira. Secretário, a gente tem observado alguns indicadores sobre a poluição na cidade de São Paulo e que, a despeito desta agenda verde que está em curso, alguns indicadores têm piorado. Mas a cidade de São Paulo tem bastante tempo que não tem aquela situação nos reloginhos de rua ali de situação extrema de poluição. Qual tem sido a agenda da Prefeitura em tentar acelerar e colaborar nessa transição verde com ar mais respirável aqui na cidade? Só olhar, já tem ônibus verdes circulando pela cidade, já tem veículos elétricos por aí, né? Bom, Fernando, obrigado pela oportunidade. Eu acho que falar do que a Prefeitura está fazendo e a gestão do prefeito Ricardo Nunes está fazendo, eu ia tomar o painel inteiro, porque a gente está fazendo muita coisa. Mas, basicamente, olhar para a cidade, e aí pensando um pouco no que foi falado no outro painel, de uma forma mais completa, né? Pensar no meio ambiente urbano como sendo o conjunto de tudo. Então, para a gente melhorar a qualidade de ar, eu preciso manter floresta em pé, eu preciso aumentar a cobertura vegetal, eu preciso trocar a matriz energética, eu preciso incluir as pessoas na economia e gerar emprego e renda. Tudo isso é meio ambiente urbano. Então, a gente está olhando para a cidade de uma forma mais ampla, mais completa, e entendendo que faz parte do meio ambiente urbano e qualifica o meio ambiente urbano toda e qualquer ação que melhora a qualidade de vida das pessoas, né? E aí, incorporando a isso educação ambiental, mas eu acho que o ponto principal é olhar para a possibilidade de mudança da frota, e, principalmente, aí não falo da frota privada, porque essa não é uma grande preocupação, como já foi dito também. A grande preocupação para São Paulo é a frota de ônibus, né? Então, são 13 mil ônibus que estão rodando a diesel, e a gente precisa fazer a transição dessa frota, e o que tem disponível hoje no mercado é ônibus elétrico. Então, vamos para o ônibus elétrico. Mas a Prefeitura também está aberta, né, para novas tecnologias. Há um decreto do prefeito que proíbe a compra de ônibus a diesel. Todos os ônibus que se vence o prazo de validade para ele circular na cidade, ele não pode ser substituído por outro a diesel, ele tem que ser substituído por uma de matriz sustentável. A Prefeitura não usa mais gasolina nos carros, só álcool. Então, a gente está tentando servir de exemplo, porque o poder público é indutor de gasto, né? Então, eu acho que a ideia de ter uma prefeitura que tenha solidez econômica, tenha capacidade de investimento e que tenha políticas concretas de incentivo. Quer dizer, se todos os carros da prefeitura, que não são poucos, e essa é a regra, usam álcool,
eu já estou contribuindo e incentivando o dono do posto e a distribuidora a entregar álcool mais do que gasolina. Se eu estou trocando a matriz energética dos ônibus, eu estou incentivando que a indústria de fabricação dos ônibus venha para São Paulo, que já está acontecendo. Então, tem uma série de coisas acontecendo, olhando para a melhor qualidade de vida, que se reflete, na maioria das vezes, a hora que a gente olha para fora e vê aquela faixa marrom no horizonte, quando a gente consegue ver o horizonte. E eu vou parar de falar, senão vou começar a falar de projeto, precisa mudar projeto da cidade. Tem um monte de coisa andando. Só para saber, secretário, hoje a frota de elétricos é de quantos veículos? Hoje a gente está com 400 ônibus elétricos. A ideia era que a gente chegasse até o final do ano com 1.200, mas isso se atrasou um pouco por conta de problema com o financiamento e problema de fabricação, de entrega dos ônibus, mas a gente deve chegar aí até o final do ano, essa é a meta, com 1.200 ônibus e fazendo a substituição gradual. São os primeiros, a gente troca os primeiros que já venceram o prazo de validade para circular na cidade, que tem usa o diesel mais sujo, tem menor controle de emissão, é isso. Então, tem uma lógica para a substituição. Muito bem. Bruno, seguindo aqui a ordem, a CNT lançou há pouco tempo um catálogo de práticas sustentáveis. Como é que o setor de transporte terá um amanhã mais sustentável? Ele passa necessariamente pela eletrificação, mesmo, por exemplo, na frota pesada, não é fácil encontrar um eletroposto no interior do Brasil. Como é a prática sustentável para o transporte no futuro? Fernando, muito bom dia a todos. Se eu tivesse que traduzir toda a mentalidade, as ações que têm sido feitas pelo setor de transporte hoje, talvez a palavra que melhor se aplicaria seria comprometimento. O setor de transportes hoje está absolutamente comprometido com a melhoria das práticas ambientais, com a sustentabilidade, com a redução de emissões. E é importante notar que isso não é um processo novo. Tá? 30 anos atrás, quando nem se falava em ESG, nem se dava tanta importância na questão ambiental, a CNT lançou um projeto pioneiro chamado Economizar, e à época nós íamos até as empresas para levar as boas práticas e para fazer aferições veiculares lá. Qual foi a reação imediata? Como não se falava muito disso, os empresários tomavam um susto. O que a CNT quer fazer aqui dentro da minha empresa? Para quem ela vai passar os dados? Eu vou ser multado? Começou por aí. Mas nós persistimos, nós mudamos as estratégias de abordagem, o projeto cresceu. E aí, 17 anos atrás, nós fizemos uma conversão dele. Ele se tornou um grande programa ambiental, que é o Despoluir. O Despoluir hoje é o maior programa ambiental privado do Brasil. Só para você ter uma ideia, ao longo desses 17 anos, vai completar agora 17 anos no próximo mês de julho, nós fizemos mais de 4,5 milhões de aferições veiculares, atendemos mais de 55 mil empresas e já capacitamos uma quantidade enorme de funcionários para que eles tenham conhecimento ambiental. Então, qual o grande ponto que a gente percebe nesse processo todo? O empresário está muito aberto a conhecer as tecnologias, o empresário está muito aberto a dar a sua contribuição. Obviamente que existem desafios, né, como o secretário acabou de falar, desafios regulatórios, desafios relacionados ao próprio investimento no veículo, mas o ponto fundamental é que existe abertura para isso. Só que a questão ambiental hoje ficou muito grande, muito larga, muito difusa. Você tem questões econômicas, regulatórias, ambientais, de trato direto com o poder público. E aí nós percebemos, dentro dos diversos trabalhos que nós publicamos relacionados à temática ambiental, nós percebemos que faltava ainda algum documento que compilasse as principais ações. Daí surgiu o catálogo que nós divulgamos recentemente. E o que está dentro do catálogo? Basicamente, todas as orientações para que as empresas de transporte rodoviário, tá? Cargas e passageiros, elas possam se adequar. Então, lá dentro está apresentada toda a legislação ambiental, a questão das licenças. Nós tratamos também das práticas que a empresa pode adotar voluntariamente, reduzindo o consumo de energia elétrica, fazendo a disposição correta de resíduos sólidos, ensinando as empresas a economizar água. Vamos pensar o transporte público de passageiros. Ele utiliza muita água, né, secretário? Os ônibus têm que ser limpos, lavados todos os dias para que o nível de serviço seja bom. Então, a gente ensina até isso, como as empresas fazem para economizar água e como fazer o tratamento correto dos seus resíduos. E a gente tem tido uma grata satisfação. O nosso catálogo tem tido uma aceitação muito grande. Ele foi desenvolvido numa linguagem muito acessível para qualquer pessoa
e está, inclusive, disponível no site da CNT, gratuitamente, para quem quiser acessar. Então, o nosso trabalho hoje, sumarizando, é de conscientização. Esse é o papel principal. Só um empresário consciente, um empresário que detém boas informações, vai poder montar um plano estruturado de migração de tecnologia, um plano estruturado de mudança ambiental. Porque o sistema não pode parar, os ônibus não podem parar, o sistema de transporte de cargas não pode parar. Então, não pode haver nenhuma disrupção, nenhuma interrupção, porque aí a gente acaba prejudicando muito a vida social. Então, o nosso papel tem sido esse e nós estamos muito felizes com os resultados. Muito bem. Mônica, a gente ouviu aqui o poder público, também o setor de transporte. Agora, você como representante de um operador, de uma concessionária de rodovias, como é que a sustentabilidade chega a um operador? Eu sei que vocês têm metas, por exemplo, de redução da própria Eco-Rodovias, né? Além de alteração no mix ali da direção, com mais participação feminina, mais participação de mulheres negras. Como é que tem sido para vocês que recebem tudo isso? Recebem o tráfego e como é que vocês podem ajudar nessa agenda? Bom dia a todos. Eu estava escutando o Bruno falar, né, ele falou da necessidade de ter um plano. Então, a iniciativa privada também vê, né, como um plano com algo muito importante. Então, a Eco-Rodovias hoje tem uma agenda ESG 2030, que está conectada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quer dizer, nós estamos conectados aos principais temas que são tratados hoje no mundo, pensando em sustentabilidade. E isso é importante porque você cria, né, uma regra dentro da empresa que passa a fazer parte do negócio, né? Então, os temas ESG eles entram no planejamento estratégico do negócio da empresa. E aí a coisa muda, ela avança, ela ganha foco, ela ganha uma governança diferente. Falando dos temas que você comentou, por exemplo, da diversidade, é muito bacana a gente falar do social aqui, né? A Eco-Rodovias ela quer, né, ser uma empresa mais inclusiva, uma empresa que seja acolhedora, que respeite as pessoas, que valorize a individualidade dessas pessoas. Então, para isso, lá em 2018, a gente criou um programa que chama Caminho para Todos. E, nesse programa, a gente trata 3 pilares muito importantes. E por que eles são importantes? Né? Porque, muitas vezes, as empresas querem fazer a diversidade, querem trabalhar os temas, mas esquecem que tem que ter um programa que avance junto. Então, a gente está falando aí de retenção de talentos, a gente está falando de desenvolvimento das pessoas e está falando também de capacitação. Né? E, sobretudo, a gente trabalha com as lideranças, né, dos negros e das mulheres. E aí a gente tem uma série de programas, mentorias, a gente criou dentro de casa, né, grupos de trabalho, de afinidades. Então, a gente tem grupos que trabalham raça, que trabalham, por exemplo, as lideranças de mulheres, que trabalham os LGBT, QIAP+, que trabalham também convívio de gerações, olha que interessante, né, que também é tão importante, e trabalham também os PCDs. Então, com isso, a gente tem uma agenda repleta. A gente também fez uma revisão do nosso processo de contratação e de promoção das pessoas, né, de uma forma que você consegue criar mais oportunidades para os grupos minorizados. Enfim, vamos falar um pouco das metas, né? A gente falou de metas de 50% para 2030 para mulheres na liderança. Nós estamos hoje com 31% de mulheres já. E também temos uma meta para 2030 de 35% de negros em liderança. E hoje a gente já está com 24%. Então, a gente está avançando. A cada ano a empresa ela muda, né, se torna mais criativa e é um tema super importante. Vou correr aqui para falar um pouco do tema que também tanto o Rodrigo como o Bruno trouxeram, que foi de descarbonização. Né? E como a gente trata isso dentro das empresas privadas. Então, primeiro, é importante que a gente faça um plano de descarbonização. Né? E, no caso da Eco-Rodovias, que é uma empresa de mobilidade, né, e nós temos 4.700 quilômetros de estradas, a gente precisa descarbonizar a nossa frota,
né? Claro. Então, com isso, a gente também usa o etanol como uma alternativa limpa, né? A gente sabe que usando etanol a gente consegue reduzir aí 90% as emissões, os gases de efeito estufa. Então, essa transição energética também ela é importante nos nossos guinchos elétricos, mas é importante a gente considerar aqui nos nossos contratos. Então, a gente tem um cuidado especial nesse sentido, porque a gente está em 8 estados diferentes. Eles têm características diferentes que a gente tem que considerar. Então, a gente não enxerga isso como uma solução única para todos, uma solução de prateleiras. Na verdade, tem que ser estudado caso a caso para a gente fazer a melhor transição energética de forma a gente atender a demanda e manter a segurança dos nossos usuários, né? Mas a gente está falando aí de instalação de usinas fotovoltaicas, né? A gente já tem 30 usinas instaladas, e aí a gente tem uma programação de instalar mais usinas. Mas deixa eu também falar um pouco do que a gente está fazendo para os nossos usuários, né? A gente está instalando recarregadores elétricos. A gente escuta muito, né, a reclamação na internet das pessoas falando: eu comprei um carro elétrico, agora a gente precisa abastecer, onde é que eu faço? Então, a Ecorodovias ouviu também. E a gente vem instalando, hoje a gente já tem 84 carregadores elétricos instalados. E também, pensando aí em tecnologia, pensando em inovação, também temos 2 projetos, né, que já estão quase saindo do pipeline. Aí. A gente está trabalhando com as agências reguladoras, de o HS Win, que é uma balança de pesagem em movimento dos caminhões. Isso ajuda a reduzir, porque os caminhões não precisam mais ficar, né, reduzir as emissões, porque os caminhões não precisam mais ficar parados numa fila. E também o free flow, né, que é quando você não precisa parar no pedágio para poder fazer o pagamento. Você passa no poste, você não precisa nem reduzir a sua velocidade. Isso também faz com que você reduza as emissões. Então, acho que são pontos importantes. Muito legal. Marco Aurélio, a Mônica mencionou iniciativas de um operador por dentro, especialmente por dentro, né? O que a empresa tem feito nessa agenda de sustentabilidade, nessa agenda de transição. Mas um passarinho aqui me contou que o pessoal da BCR também tem feito coisas para fora das estradas, na verdade, à margem das estradas. Que história é essa do reflorestamento, do programa de reflorestamento que os associados têm executado? E me conta um pouco de qual o objetivo dessa iniciativa. Bom, eu queria falar primeiro a BCR. Muita gente não sabe o que é essa sigla, é a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. E as concessionárias de rodovias são as empresas que administram os principais corredores rodoviários do Brasil. Eu estou falando da rodovia dos Imigrantes, eu estou falando da Dutra, eu estou falando da Regis Bittencourt, eu estou falando de Rota de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O setor aportou, nos últimos 26 anos, 260 bilhões de reais, dos quais 18 bilhões só em 2023, batendo o recorde histórico da Cagal. E a gente pôde observar aqui da fala da Mônica que a agenda da sustentabilidade ela já é uma agenda apropriada por esse setor, pelo setor de concessão de rodovias. E digo até mais, né? A gente pode observar aqui um movimento orgânico, porque a sustentabilidade ela está na cultura das empresas que hoje compõem o setor de rodovias concedidas, de rodovias privadas no Brasil. Não foi necessária nenhuma lei, nenhuma imposição para que isso acontecesse e já se tornasse realidade. A despeito do que, hoje, me perdoe aqui só fazer esse registro aqui, a título de curiosidade, nós estamos sentados com a nossa agência reguladora, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, para, em conjunto com a agência, definir metas para todo o setor, buscando uma uniformização em todas as concessionárias, as mais de 80 concessionárias que existem hoje no nosso país. E o Nakagawa trouxe um exemplo muito importante de outros aspectos que estão presentes dentro da visão de sustentabilidade do nosso setor, das empresas que administram as melhores rodovias do Brasil, que é, entre outras, as ações de reflorestamento. Nós tivemos, nos últimos 10 anos, mais de 5 mil hectares reflorestados. No ano passado foram 600 hectares, algo que soma próximo a 32 vezes a área do Maracanã.
Qual que é a preocupação que nós temos em relação às concessões de rodovias? É uma preocupação que precisa se alastrar na Cagal e os demais aqui, por todos os setores de infraestrutura. A gente precisa falar disso em relação a saneamento, em relação a aeroportos, em relação a ferrovias. Quais são as externalidades positivas, quais são os efeitos, os benefícios que nós trazemos para o meio ambiente que é afetado pelos nossos investimentos. Não só o meio ambiente sob a perspectiva verde, do bioma, mas o ambiente social. Portanto, na Cagal, muito mais do que o reflorestamento, muito mais do que as iniciativas que visam a garantir condições de preservação ali do ecossistema em que uma rodovia está inserida, nós nos preocupamos com toda a geração de cadeia de valor. E há também exemplos importantes, a exemplo daqueles, né, que a Eco Rodovias pôde trazer aqui. É muito importante quando o setor privado representado, organizado, como uma entidade como a BCR, conseguem conversar de maneira construtiva com o regulador. A gente, no momento de tanto debate político como a gente vive atualmente no Brasil, falta um pouco deste tipo de iniciativa para avançar nas agendas, né? De fato, esse tipo de agenda construtiva é muito importante. Oxalá a gente tenha isso em todos os setores da economia que são regulados, né? Marco Antônio falou, secretário, sobre reflorestamento, milhares e milhares de árvores pelas estradas do Brasil. Aqui em São Paulo a gente também tem muita árvore, mas elas costumam dar um problema na época das chuvas. A gente sentiu isso no último verão. Queria que o senhor falasse um pouco sobre as iniciativas da Secretaria para lidar com as árvores que já estão aí nas nossas ruas, nas calçadas. Como é que está sendo a manutenção disso? E a gente está no meio de um momento em que a cidade de São Paulo passa por uma mudança do plano diretor, de zoneamento. Como é que fica o verde nessa história toda? Bom, é importante a gente destacar isso. Quer dizer, a iniciativa aqui de fazer plantio ao longo das rodovias, super importante. A Prefeitura Municipal de São Paulo plantou, o ano passado, 85 mil árvores só na cidade. Não é pouco, é muito, né? A gente soltou um programa, São Paulo Capital Verde, que vai desapropriar o que remanesceu de floresta em pé na cidade. São 150 quilômetros quadrados. A Prefeitura vai comprar essas áreas privadas. É uma vez e meia a cidade de Paris, para ter uma ideia da dimensão do que a cidade ainda tem de floresta em pé. Então, desapropriar isso e manter como patrimônio público da cidade para o resto da vida. E a gente criou e estabeleceu, são vários planos verdes que a cidade tem, que se elaboraram com base no plano diretor, mas o mais importante, considerando a árvore, é o Plano Municipal de Arborização Urbana, que estabeleceu critérios para que a gente faça a substituição das árvores que estão na rua. Elas, na sua grande maioria, são 640 mil árvores na rua, mais ou menos, hoje, catalogadas, e a gente tem aí mais ou menos 40% dessa quantidade de árvores que já passaram do seu limite de vida útil. Ser vivo, né? Nasce, cresce e morre. É normal, isso acontece. E na cidade, além de nascer, crescer e morrer, tem a intervenção do ser humano, que vai lá e corta a raiz, que vai lá e faz a poda irregular, que vai lá e planta a árvore errada no lugar errado. São Paulo tem um monte de eucalipto que não deveria ter, foi uma escolha errada lá atrás para fazer o crescimento rápido da vegetação na cidade, toca eucalipto pela cidade toda, não é para a cidade. Eucalipto é para reflorestamento e tratamento industrial, é para produzir papel, não é para florestar a cidade. Então, esse Plano Municipal de Arborização Urbana prevê, e a gente já começou a fazer, um planejamento de substituição das árvores ao longo dos anos, por exemplo, nas áreas em que as árvores são mais velhas, Higienópolis, Perdizes, Centro, onde a arborização é jardins. Então, a gente está substituindo gradativamente, e aí não só considerando se a árvore está boa, sadia ou não sadia, se a árvore está embaixo de fio ou não embaixo de fio, considerando também se está ocupando a calçada inteira ou não, se o espécime é adequado para o local ou não. Então, embaixo da fiação, a gente está plantando árvores que atingem
têm uma copa mais baixa ou possibilitam um manejo ou uma poda dessa árvore para que ela não chegue na fiação. Então, tem um programa longo, complexo, para cuidar dessas árvores. Porque não dá para ter... Gente, a gente está em São Paulo há 27 dias sem chuva, sem uma gota de chuva. Se não tivesse árvore, a gente estava frito, a gente estava morto. Com 50% de cobertura vegetal, ontem a gente teve 12% de umidade do ar. 12%. Nem Brasília essa. 12%. Então, se São Paulo não tiver árvore, acabou a cidade. A gente pode escolher outro lugar para morar. Então, é importante que a gente se conscientize que a árvore é um aliado. E, para encerrar, a gente precisa, e essa é uma oportunidade boa, de destacar isso, porque a cidade é mais ou menos dividida da seguinte forma. 50% ama a árvore e 50% odeia a árvore. Então, a gente precisa trazer os odiadores de árvore para essa realidade. Sem a árvore, você não vai viver na cidade. É impossível. Então, a gente está plantando, criando, como tem esses parklets para bar, a gente está criando, vou inventar um termo aqui, arvorelets. Então, a gente está fazendo o que a gente chama de vagas verdes e plantando árvore no lugar onde deve ter carro. Isso leva um tempo, porque é uma mudança de cultura, né? O paulistano ama o seu carro. Então, botar uma árvore na frente da casa que alguém que ama o seu carro, mas não ama a árvore, é um trabalho de longo prazo, mas que a gente está fazendo. Nossa, secretário, ainda bem que eu não conheço gente que não gosta de árvore, só conheço a outra metade da população, aí, pelo visto. Bruno, a gente falou na outra oportunidade aqui sobre a cartilha, os parâmetros e as diretrizes para um setor de logística, de transporte, com uma atuação mais sustentável. O senhor tem exemplos do que já está sendo adotado ou avançando para... e que a gente pode perceber mudança, de fato, no comportamento dos operadores de transporte? Claro, esse é um reflexo dessa cultura que foi construída ao longo do tempo, a partir das ações que a CNT induziu junto ao setor transportador. Obviamente que existem ações que são mais claras, mais evidentes, como reflorestamento. Agora, existem alguns pontos que são operacionais, que às vezes a população não consegue perceber, mas que são ações internas que resultam em grande ganho ambiental. Então, alguns exemplos. A roteirização dentro da cidade. Então, hoje em dia, com a expansão do e-commerce, todo mundo quer receber rápido, quer receber para ontem. E os veículos, imagina uma cidade como São Paulo, uma malha rodoviária urbana gigantesca, com a quantidade de veículos que tem. Então, o simples fato, simples em termos, né, porque é uma atividade complexa, o simples fato de a empresa roteirizar melhor, ela vai consumir menos e vai emitir menos. Existe hoje, dentro do setor, uma consciência muito grande de que fazer manutenção preventiva ela é um ganho ambiental. Os veículos não quebram, os veículos não param, não consomem mais e basta ver que qualquer veículo quebrado numa avenida como São Paulo, você gera quilômetros de engarrafamento e esses veículos parados vão emitir muito. Então, essa é também uma ação intramuros que não aparece, mas que o empresário tem se preocupado bastante. Nessa mesma linha, hoje existe dentro do setor de transportes uma corrente que se preocupa muito em melhorar a questão operacional. Mês passado eu tive a oportunidade de participar de um seminário na Alemanha, que eles listaram um caso fantástico. Um determinado aeroporto, eles utilizaram inteligência artificial para melhorar o sequenciamento de aviões. Só isso reduziu em 15% o consumo de QAV, de combustível de aviação. Por quê? Os aviões não têm que ficar rodando, esperando a janela de pouso. Alô, pessoal da ENA, vocês estão ouvindo isso daí? Os aviões, quando pousam, não ficam esperando o lugar para fazer a docagem, né, para descer seus passageiros. Então, são medidas operacionais que geram um grande ganho. Mas eu gostaria de destacar um caso aqui no Brasil, que eu acho que é um caso emblemático, excepcional, e que todo mundo deveria conhecer. Você já ouviu falar na balsa do Açaí, no Rio Amazonas? Não. Então, vou te explicar o que é isso. Tem uma empresa chamada Bertolini, ela opera transporte fluvial e rodoviário na região amazônica. Eles construíram, então, uma balsa. Hoje, como funciona o mercado de açaí? Alguém vai, compra dos pequenos produtores e vai e revende isso na cidade. Então, eles vislumbraram aí uma grande oportunidade de uma ação ambiental propositiva. Então, eles construíram uma grande balsa refrigerada. Então, eles vão até as comunidades ribeirinhas, compram o açaí e pagam mais, porque não tem mais o atravessador.
Esse açaí ele é processado dentro da balsa, eles processam 40 toneladas de açaí por dia, que é congelado. E mais importante que isso, essa balsa ela é, do ponto de vista energético, muito positiva ambientalmente. Ela utiliza energia solar, ela tem placas solares para manter refrigeração, e o caroço do açaí, que normalmente é descartado, é queimado, ele é usado na queima para mover uma turbina a vapor que ajuda na propulsão da própria balsa. Então, esse é um exemplo prático, claro, e eu acho assim, muito emblemático do potencial que o setor de transportes tem de gerar novos negócios, de contribuir com o desenvolvimento econômico da população e, sobretudo, garantir a sua pegada ambiental minimizada ao longo do tempo. Legal. Nossa, sensacional esse exemplo. Vou comer mais açaí agora. Mônica, a gente está falando de várias iniciativas aqui para avançar na agenda de sustentabilidade, mas é impossível tratar deste assunto sem pensar em mudanças climáticas que, infelizmente, a gente está sofrendo, a gente sofre atualmente. Como é que uma empresa como a CR consegue se preparar para as mudanças climáticas e tentar minimizar problemas como, por exemplo, a gente viu no Rio Grande do Sul? A Eco-Rodovias, ela vem tratando... Perdão, falei CCR, meu Deus, perdão. Tem problema. Nós somos parceiros e, principalmente, quando a gente trata de assuntos de sustentabilidade, né, a gente tem que trabalhar juntos, eu sempre falo isso. A gente vem trabalhando desde 2018, tá? Porque quando a gente fala de resiliência climática, a gente tem que trazer aqui metodologias modernas, né? Porque a gente precisa descobrir quais que são os nossos riscos climáticos físicos e os de transição também. Então, você tem uma metodologia do IPCC que trabalha 3 pilares aí, que a gente fala de exposição, de ameaças, né? Ameaças como o caso de uma enchente, né? Uma inundação, como aconteceu lá no Sul, e também de vulnerabilidades. Então, a gente cruza essas informações. E, com isso, a gente consegue verificar quais são os riscos, quais são as áreas que têm mais risco, né, dentro das nossas concessões. E aí a gente trabalha um plano de adaptação climático. E, nesse plano, a gente verifica qual é o risco e aí a gente traz projetos de engenharia que serão necessários, projetos de obra de artes, melhorias em sistemas de drenagem pluvial, por exemplo, monitoramento dos taludes. A gente pode trazer, inclusive, novas tecnologias que a gente vem olhando, né, que seria o monitoramento real-time, que é com sensores que ficariam ligados automaticamente aos nossos centros de operação. Com isso, a gente consegue ter uma atuação muito mais ágil no caso de um desastre, né? Também um monitoramento por satélite é possível quando a gente fala aqui de inovação. Então, são vários temas que a gente está olhando para conseguir resolver um problema que hoje a gente tem como primordial, né? Porque, de fato, se a gente não conseguir resolver a questão das resiliências climáticas, a gente vai ter um problema enorme. A gente já está vendo aí custos altíssimos que podem advir, né? É melhor a gente prevenir do que a gente ter que remediar depois. Muito bem. Então, só para corrigir aqui a informação, a Mônica é diretora de sustentabilidade do grupo Eco-Rodovias, que tem entre as rodovias ali, por exemplo, a ligação da Baixada Santista, que é uma das obras rodoviárias mais bonitas do Brasil. A Ecoponte também, lá no Rio de Janeiro, que é linda também. Sim, especialmente quando você está em Niterói olhando para o Rio de Janeiro. Marco, eu queria te ouvir sobre... A gente está num momento da história das concessões rodoviárias em que há uma série de concessões sendo renovadas. Eu queria te ouvir um pouco sobre, do ponto de vista regulatório, já que você mencionou a conversa com a NTT, se essa agenda da sustentabilidade está nesta pauta. E também, se você puder contar um pouquinho do impacto das decisões e dos programas dos associados com relação a esta agenda, se de fato já há resultados concretos que podem ser vistos e observados por aí. Bem, eu acho que, sob a perspectiva das renegociações e da nova agenda de concessões, a gente precisa destacar aqui 2 importantes mensagens, 2 importantes tendências. Então, o mercado de concessão de rodovias no Brasil talvez seja um dos mais pujantes, um dos mais promissores do planeta Terra.
Nós estamos falando aqui de fazer em 5 anos o que fizemos em 25 anos. Nós temos algo próximo a 30 mil quilômetros de rodovias concedidas no Brasil, que já coloca o país como líder mundial dessa agenda. Eu dizia que nos próximos 5 anos vamos fazer mais 30 mil quilômetros novos de rodovias sob concessão. Além deles, concessões antigas hoje estão sendo otimizadas, estão sendo renegociadas por diversas questões. Entre elas, o intuito de modernizar os contratos. E o que esses números todos, essa oportunidade toda, gera e precisa ser avaliada? A oportunidade de nós entronizarmos, embarcarmos a agenda da sustentabilidade de uma vez por todas neste setor. E mais, a Mônica mencionou um ponto aqui, que é uma das primeiras mensagens, um dos primeiros destaques que eu queria chamar a nossa atenção, para o qual eu queria chamar a nossa atenção, que é a resiliência climática. Não sejamos ingênuos. O clima mudou. Os nossos ativos hoje, não me refiro só às rodovias, embora o grau de exposição das rodovias é maior, porque nós temos empreendimentos longilíneos de centenas de quilômetros. Os nossos ativos, os nossos empreendimentos estão hoje sujeitos a um grau de vulnerabilidade maior do que estiveram há 20, 30 anos atrás. Isso implica o risco de nós deteriorarmos todo o investimento que foi feito na malha viária, privada e pública no país. E não só isso. Nós não podemos nos dar ao luxo de que as novas rodovias também sejam implantadas sem a consciência da variação climática. Logo, o aspecto da resiliência das nossas infraestruturas, mais do que nunca, precisa ser colocado em pauta. Não dá para investir sem reconhecer que o clima é um efeito de risco e, logo, medidas de contingência precisam ser pensadas. As renegociações, a nova agenda, abre oportunidade para esse flanco, abre oportunidade para que a sustentabilidade permita a sobrevida desses ativos. E se O você regulador me está permitir, sendo sensível a isso? absolutamente sensível. Inclusive, nós temos hoje uma cadeia de indutores da sustentabilidade para dentro do ambiente da infraestrutura brasileira. Um exemplo, falava aqui das metas da NTT. Outro exemplo, estamos debatendo agora as debêntures de infraestrutura. O Ministério dos Transportes trouxe para a emissão de debêntures de infraestrutura que elas estivessem relacionadas a contratos que atendessem à agenda verde. Estímulo, incentivo. Mas mais do que isso, Nakagawa, se você me permitir aqui, nesses segundos que me restam, há uma outra tendência que tanto as renovações quanto os novos contratos também trazem, que é a tecnologia, a revolução tecnológica no âmbito das rodovias concedidas no Brasil. A Mônica já mencionou talvez 2 dos mais emblemáticos fenômenos que estamos testemunhando agora. O free flow. Se você não ouviu falar de free flow, não se preocupe, em breve você ouvirá. Porque as rodovias aqui de São Paulo já têm uma política para a conversão das praças tradicionais em free flow. E o que significa isso? Ao invés de nós pararmos a viagem, retomarmos a aceleração depois de promover o pagamento na praça de pedágio, passaremos por pórticos sem reduzir 1 quilômetro da velocidade normal da via. Nós temos algo próximo a 2 bilhões de passagens de veículos nas praças de pedágio em todo o Brasil. São 2 bilhões de frenagens e 2 bilhões de reacelerações. O mesmo vale, não com essa envergadura de números, mas também de forma impactante, com o que a gente chama de pesagem dinâmica. Hoje os veículos de carga eles precisam parar, realizar a pesagem e retomar. Com a pesagem em movimento ou a pesagem dinâmica, a pesagem é feita sem que se reduza 1 quilômetro da velocidade diretriz da via. O que isso significa é onde eu queria chegar. Qual é a oportunidade? Sustentabilidade é oportunidade? Aqui talvez tenhamos o germen de um mercado que não foi explorado, mas que precisa ser colocado em pauta. E já encerro, Nakagawa. Qual é o mercado? Os créditos de carbono dentro das iniciativas de sustentabilidade nas rodovias concedidas. Quanto valem 2 bilhões de frenagens e retomadas e acelerações que não vão mais acontecer? A resposta é, não sabemos. Aqui jaz uma oportunidade dentro da agenda de sustentabilidade e eu faço uma provocação para todos que estão nos ouvindo. Explorem essa frente, explorem essa iniciativa,
porque estamos diante de uma nova indústria, uma indústria da virtuosidade. Que legal, é um baita... Cadê a Mariana? Esse é um assunto bom para um próximo Talks, para discutir onde os créditos de carbono existem e que a gente não percebe ainda. Isso é uma baita oportunidade. Eu agradeço muito o Marco Aurélio, a Mônica, Bruno e ao secretário Rodrigo por este debate tão rico. E já que a gente falou de açaí, eu vou chamar a Thaís Herédia, porque a gente vai falar sobre a COP30 agora. Obrigado, gente.